Olá, aluninhos! Vamos começar aí as aulas de Fisiologia Humana e vamos falar, essa aula de hoje é uma visão geral para a gente conseguir entender melhor as próximas aulas. Então, quando a gente fala de Fisiologia Humana, a gente está falando de uma área muito interessante porque é uma área que tenta explicar justamente o funcionamento do nosso corpo. Só que a gente tem que lembrar de algumas premissas aí biológicas, né, que não se aplicam somente aos seres humanos, mas também aos outros seres vivos, para a gente compreender melhor o funcionamento do corpo humano. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que nós somos organismos multicelulares. O que significa isso? Significa que nós somos formados por inúmeras células, trilhões de células. E aí o corpo, então, ele vai ter uma organização, como outros seres vivos, em organização de células. Essas células vão se organizar em tecidos, os tecidos juntos vão se organizar em órgãos e em sistemas. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma célula muscular que vai dar integralmente, vai dar origem a uma célula, a um tecido muscular, que pode ser o tecido muscular, por exemplo, de uma bexiga urinária, e essa bexiga urinária vai estar dentro de um sistema maior, que vai ser uma reunião, então, de vários órgãos para o funcionamento, por exemplo, das excretas, no nosso caso, excretas com urina. Então, a gente tem para um bom funcionamento do corpo, a gente vai ter que ter essa atividade integrada entre os vários níveis de organização biológica, né? Só que a gente divide esses sistemas que a gente forma em alguns para a gente conseguir entender melhor o funcionamento. Então, quando a gente vai estudar separado, sistema digestório, nervoso, circulatório e assim por diante. Mas você tem que ter a noção de que esses sistemas eles estão extremamente integrados e eles são interdependentes, um influencia o outro e também é influenciado pelo ambiente. Então você tem que estar na cabeça que todos os sistemas eles funcionam de forma integrada, mesmo quando a gente estiver falando apenas de um único sistema. Isso é um artifício, essa separação é um artifício só para estudo, porque no nosso funcionamento funciona tudo junto e um influencia o outro. E aí quando a gente pensa, né, nesse bom funcionamento, lembrando então que somos organismos multicelulares, a necessidade de ter justamente sistemas especializados é justamente para poder levar informação, nutrição para todas as células. Para levar então nutrientes, gases, para comunicar as células dentro do corpo, a gente tem então esses sistemas que subdividem aí algumas funções para o bom funcionamento de todas as células, beleza? E aí essas células, todas funcionando muito bem, vão se reunir aí em tecidos. A gente tem 4 tecidos básicos. A gente tem o tecido nervoso, que é basicamente então reunido dentro do sistema nervoso, mas também está espalhado ao longo do corpo para perceber tanto o meio externo quanto o meio interno, para perceber e comunicar. A gente tem tecido epitelial, que é o tecido de revestimento tanto externo quanto interno, então os nossos órgãos internos também têm tecido epitelial para revestir. A gente tem o tecido muscular, que é basicamente para movimentação, a gente tem alguns tipos de tecido muscular, e a gente tem o tecido conjuntivo, que é o tecido com mais subdivisões, e ele é basicamente para preenchimento, para transporte de substâncias e também para construção de algumas estruturas, como ossos, tendões. Esses tecidos, eles vão estar reunidos, então, para produzir um órgão, para formar um órgão. Então, todos os órgãos do nosso corpo, quando bem organizados, vão ter todos esses tecidos, ou a maioria desses tecidos, bem integrados,
para exercer uma função. Então, por exemplo, a nossa boca vai ter tecido nervoso para perceber o gosto, para perceber temperatura, vai ter tecido muscular na nossa língua, na nossa bochecha, tem tecido ósseo, né? Tem tecido epitelial para revestimento. Então, os órgãos eles têm todos esses tecidos para formar a sua estrutura. E aí depois eles então são organizados para formar os sistemas que vão ter uma função determinada. Então, aqui a gente está vendo o sistema digestório, que é a reunião de vários órgãos para basicamente digerir substâncias e absorver os nutrientes dos alimentos. Beleza? E aí, alguns princípios básicos para a manutenção da vida a gente precisa relembrar. Normalmente a gente fala disso lá no primeiro ano, quando a gente fala assim, uma visão geral da vida, o que um ser vivo tem, e a gente vê então que é uma organização celular, no nosso caso é multicelular. A gente tem metabolismo, e esse metabolismo ele é basicamente dividido aí em catabolismo, que é para degradação, então a respiração que a gente faz dentro da mitocôndria, né, a respiração celular, é uma reação de catabolismo. A gente tem reações de metabolismo, ou melhor, desculpa, de anabolismo, que é de síntese. Então, síntese proteica, a gente vai montar coisas. Então, o nosso metabolismo é basicamente subdividido entre essas duas grandes reações aí, né, de catabolismo e anabolismo. A gente tem resposta a estímulos, essa resposta é tanto interna quanto externa, e a gente vai ver como é que isso acontece. Tem movimento, que é basicamente movimentação não só de membros e de rosto, mas também a movimentação interna, a movimentação do indivíduo, e o desenvolvimento, que pode ser dividido em crescimento, então a partir do momento que a gente nasce, a gente vai crescer de tamanho, e aí depois a gente tem a reprodução para a manutenção justamente da vida. E uma coisa muito importante para manutenção da vida é a palavra, ou é a homeostase. O que significa essa palavra? Homeostase é a tendência, então, de manter um equilíbrio. A gente não quer grandes variações, a gente não quer grandes variações de temperatura, a gente não quer grandes variações de pH, ou de hidratação, ou de nutrientes. Isso de forma geral, né? Os seres vivos, eles gostam de um equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser em diferentes tipos de situações e de ambientes, mas a gente tem um ótimo, né? Então, no caso do ser humano, a gente tem uma temperatura ideal, um pH ideal, uma hidratação ideal, nutrientes ideais para o nosso desenvolvimento. Cada ser vivo vai ter o seu. E a manutenção, então, dessas condições, a gente chama de homeostase. Então, a gente está sempre numa uma constante mudança no nosso corpo. Para quê? Para manter a homeostase. Nossa, professor, é confuso isso. Imagina, então, uma gangorra, né? A gangorra, ela está se movimentando para um lado, para o outro, e o nosso corpo está aí também nessa mesma gangorra. A gente está sempre tentando manter o equilíbrio, mas tem uma hora que pende para o lado, tem uma hora que pende para o outro. E para manter esse equilíbrio, para manter essa homeostase, a gente tem ciclos de retroalimentação, que a gente pode ter tanto retroalimentação negativa quanto retroalimentação positiva. O que é isso? Retroalimentação, ou também chamado de feedback, ele é negativo quando acontece uma diminuição ou uma retirada do estímulo. Então você tem um estímulo inicial, isso vai provocar uma resposta, e essa resposta é diminuir o estímulo, tá? Isso vai frear ou vai mudar o estímulo. Então, ou vai mudar para o oposto do estímulo. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Termorregulação, aumento ou diminuição de temperatura. Se acontece um aumento de temperatura, ou por febre, ou ficou mais quente, o dia ficou mais quente, o que o nosso corpo vai fazer para manter a nossa temperatura? Vai ter uma dilatação dos vasos, né, uma vasodilatação para perder calor. A gente vai eliminar suor também para perder calor, para roubar calor do nosso corpo, para diminuir a temperatura. Então, aumentou a temperatura do corpo, a gente tem um processo, uma retroalimentação negativa para diminuir esse estímulo.
Uma vez a temperatura diminuindo, se diminuir muito a ponto de também sair fora do nosso ideal, a gente vai ter contração muscular, vasoconstrição, né, constrição dos capilares ou diminuição aí do fluxo sanguíneo. Para quê? Para diminuir a perda de calor e para aumentar a produção de energia, a produção de calor interna. E aí isso então aumenta a temperatura do corpo, levando então ao aumento da temperatura. E a gente fica então nisso, nessa termorregulação. Uma outra retroalimentação negativa é o controle da glicemia. A gente controla a quantidade de açúcar no sangue também dessa forma. Se a gente come muito, a gente vai retirar, não precisa comer muito, mas a gente come, o açúcar vai cair na corrente sanguínea, a gente tem um mecanismo para tirar da corrente sanguínea e colocar na célula. Se diminuiu a concentração de glicose no sangue, a gente tem um mecanismo para tirar da célula e colocar no sangue. Então, a gente tem mecanismos aí que a gente chama de retroalimentação negativa para controlar várias coisas no nosso corpo. A gente também tem retroalimentação positiva. Quando que é positiva? Quando acontece um estímulo e essa resposta aí vai estimular mais ainda alguma coisa no nosso corpo. E isso só vai sair, só vai parar de funcionar quando tiver um estímulo externo para parar essa retroalimentação. Exemplo, parto. O bebê, né, no final da gravidez, no final da gestação, esse bebê ele vai se posicionar aqui e vai fazer uma dilatação, um estiramento do colo do útero, que é isso daqui. Então, o colo do útero vai esticar. Esse estiramento do colo do útero vai provocar, vai estimular a liberação da ocitocina, que é um hormônio que vai causar contração uterina, que vai empurrar o bebê para fora, mais para o colo do útero. E aí então o colo do útero vai ser de novo estirado, que vai estimular a ocitocina, vai estimular a contração uterina e assim sucessivamente. Professora, quando para? Quando o bebê nasce. Então aí ele só vai parar quando tiver um estímulo externo, que no caso é a saída do bebê. Beleza? Então isso é retroalimentação positiva, tá sempre estimulando cada vez mais. Uma outra coisa aí para finalizar a aula é taxa metabólica, né? Então a gente falou de metabolismo, falou de catabolismo, anabolismo e o conjunto dessas reações a gente chama de metabolismo, né? A soma de todas as reações químicas. E a gente tem uma coisa que a gente chama de taxa metabólica, que é o quão rápido os combustíveis são quebrados para manter a atividade celular. E isso é extremamente importante para a gente como ser humano e para todos os outros seres vivos, porque isso é que vai produzir energia em forma de ATP e calor. Então a gente pode ter uma taxa metabólica maior ou menor. Lembra lá quando a gente falou de animais endotérmicos, animais pecilotérmicos? Isso daqui tem a ver com taxa metabólica. Então, nessa aula, uma visão geral, aí depois a gente vai aprofundando ao longo dos sistemas mais alguns desses assuntos que a gente falou aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido, estudem e aproveitem as aulas, tirem suas dúvidas tanto comigo quanto com os monitores, escrevam. Até a próxima aula. Falou!